irmãos, a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus por estarmos aqui nesta noite na casa do Senhor e com muita alegria para celebrar a mesa do Senhor nesse terceiro ano do mês de 2026. Pela oportunidade de estar aqui junto com a igreja para adorar o Senhor. Queridos irmãos, eu quero ler o versículo da palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 9, e o versículo 7. Aleluia! Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Glória a Deus. Deus seja o Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda. Que diz a palavra do Senhor. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um versículo aonde a história desse moço, desse homem, é muito interessante, porque quando nós falamos deste homem chamado Mefibosete, tem algumas coisas que nós nos lembramos dele. E a primeira coisa é que ele morava na terra de Lodebar, era esquecido e o rei mandou chamar. Esse é um dos temas principais em relação a este homem chamado Mefibosete. E toda vez que nós falamos sobre este homem, nós sabemos que sempre há umas características interessantes na vida dele, que muitas das vezes focamos só que ele morava no lugar de esquecimento, que ele foi lembrado pelo rei. Mas esse nome ele tem algumas qualidades de um verdadeiro cristão que serve a Deus. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui, Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, um dos grandes amigos de Davi. A amizade deles era muito grande, muito leal, e foi Jonatas que muitas das vezes livrou Davi da morte, da mão de Saul, para que ele não matasse. Ele avisava a Davi quando o pai dele estava furioso, e muitas das vezes ele ficava ali perto da casa e mandava dizer a Davi: diz a Davi que eu vou saber como é que está meu pai. Se ele estiver bem, Davi pode vir. Mas se ele não estiver bem, Davi que fique lá mesmo, porque a situação não é fácil. E de repente essa família, elas passam, elas morrem. Morre Jonas, morre Saul, e sobra um menino de aproximadamente 5, 8 anos de idade. Ele tem um acidente e ele fica coxo nos pés. E agora o que fazer? Se ele estava em Jerusalém, se ele era da família real, a primeira coisa que nós aprendemos é que ele não poderia ficar na casa do rei, porque ali já passou a ter um defeito sobre os seus férios. Mas sempre Deus tem um lugar de escape para alguém, porque Deus é maravilhoso e bom para conosco. E de repente encontraram uma cidade chamada Lodebar, onde morava um homem chamado Marquinhos, e ele foi levado para a casa desse Marquinhos para ser criado por ele. E é interessante que ele passava muito tempo em casa, e ele tinha um filho,
que nós sabemos é que, quando a primeira vez que Davi apareceu um homem chamado Ziba. E ele deu uma notícia falsa ao rei. Tem alguém aqui da casa de Saul? E ele disse: não existe ninguém por aqui. E sabe o que aconteceu com Ziba, irmão? Ele pegou uma parte da terra de Saul e de Jonatas. E ele não era herdeiro porque ele era servo que trabalhava com Saul. E de repente o tempo passa e o menino cresce no debar. E ele Ziba lá naquelas terras, tomando conta, mandando em tudo, sendo dono de toda aquela situação. Mais um dia Davi sai para visitar Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele chega para os homens, as pessoas que estavam ali, e diz: restou alguém aqui da casa de Saul? E alguém chegou e disse: chama Ziba. E Ziba vai te dar alguma notícia. Mas só que Ziba, desta vez, ele não poderia mentir, porque o rei já estava sabendo alguma coisa. E eu quero dizer nesta noite: Deus sabe de todas as coisas. Não adianta esconder, não adianta correr, não adianta fugir. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Ele soma os nossos corações e nós estamos aqui porque Ele é maravilhoso para nós. E quando Ziba chega diante dele, ele disse: és tu, Ziba? Ele disse: eu mesmo, teu servo. Restou alguém aqui na casa de Saul? Ele disse: restou. Mefibosete. E aonde ele está? Em Lodibar. Mas Ziba logo foi dizendo: mas ele não sabe porque ele é aleijado dos pés. Ele é aleijado dos pés, não vai servir para estar aqui no reino. Ele não vai servir para chegar a Jerusalém, que ele é aleijado dos pés. Mas o rei disse: manda buscar ele, porque eu quero falar com ele. Eu quero ele aqui na minha presença. O nosso rei nos chamou hoje para sentar na mesa. Nós estamos aqui nesta noite porque nos perdoou. Ele nos deu graça, nos deu vida nova, nos transformou, perdoou os nossos pecados. E nós estamos hoje diante do rei e vamos comer na mesa porque ele nos proporcionou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E manda buscar Mefibosete, e Mefibosete chega diante do rei. Glória a Deus. E ele sabia de tudo, porque quando chegou diante de Davi, ele passou logo o relatório. Ele disse: eu não tenho condição de estar aqui, mas foi o rei que mandou me chamar. Eu não tinha condição de estar na presença do rei, mas foi o rei que me salvou. Eu não tinha condição de cantar, mas ele me chamou para cantar, canta. Mas eu não tinha condição de pregar, mas ele me chamou para pregar, prega. Eu não tinha condição de estar na casa do rei, mas o rei me chamou, faz a obra, glorifica e salva, porque tu está liberto pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. E o rei estará aqui porque ele chamou. Aleluia. Glória a Deus. Ziba é improvável. Ziba é improvável. Aleluia. Glória a Deus. Porque para o homem é assim, glória, vem o tempo, vem a eternidade, vem tudo na vida. O homem esquece, o homem não se lembra. Agora Deus não se esquece de nós. Todos os dias Deus se lembra de nós. Você pode estar onde estiver, Deus está se lembrando de você, está lembrando de você, das tuas causas, das tuas lutas, dos seus prejuízos e tudo aquilo que não passa. Ele está se lembrando, ele está se lembrando. Deus não se esquece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Mefibosete chega na presença do rei, ao rei pergunta: porque Deus gosta de identificação. Deus gosta de identificação correta e certa. Deus não gosta de subterfúgio. Deus não gosta de mentira. Deus não gosta de capa. Deus não gosta de máscara. Tudo para Deus tem que ser descoberto, porque Deus conhece todas as coisas. Deus podia chegar, eu sei que tu é Mefibosete, Davi disse. Aí Davi
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quebra toda a arrogância nossa, toda a prepotência, caia por terra. Porque Deus não gosta de arrogante. Deus ama aquele que é humilde. Deus ama aquele que se dobra. Aquele que diz: Senhor, eu estou aqui para servir. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, Senhor. Eu estou aqui por misericórdia. Eu não tinha direito de estar aqui, mas tu me chamaste, tu me salvaste, me compraste com teu sangue. E eu estou aqui, Senhor. Esse aqui para te servir, para te adorar, com toda a humildade. É assim que Deus gosta daquele que ele serve. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Imagina se Zílio, se Mefibosete fosse daquele pico, ó Davi, já que tu está aqui, tu vai ver, restitui as minhas terras, a terra é minha. Porque pode tirar, pode tomar o que é teu, pode querer levar o que é teu, mas quem cuida de ti é Deus. Deus tem cuidado de ti, Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado da tua família. Não te preocupa, não te preocupa, confia, glorifica, exalta. Deus tem cuidado da tua casa. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Senhor. Deus não mente, Deus é fiel com a sua palavra. Glória a Deus. Deus é tremendo de bom. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa as bombas correr aí de tudo, irmão. Te preocupa não. Sai da televisão, sai da internet, bota o joelho no chão, porque quem cuida de ti é Deus. Deixa os príncipes voar em todos os lugares do mundo. Deixa ele voar. Eu só quero dizer alguma coisa. Eu estou esperando a vinda do rei. Eu estou esperando a volta do rei. Eu estou esperando a volta do rei. Vai acabar a bomba, vai ficar bomba, vai ficar em pé, vai se acabar todo mundo. E a igreja vai estar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu aprendo com o Mefibosete que ele não estava preocupado com as coisas daqui. Ele era o dono das terras, mas ele não estava preocupado. A preocupação dele era estar servindo ao rei. Ó rei, se eu estiver aqui, está bom demais. Glória a Deus. E Davi chega e diz: de hoje em diante, eu vou restituir tudo aquilo que é teu. Glória a Deus. Eita glória. Seja o nome de Jesus. Porque eu fiz um pacto com teu pai. E eu disse que toda geração ele ia cuidar. Se a geração fosse minha, se a geração fosse dele, eu ia cuidar. E ele foi meu melhor amigo, cuidou de mim, não deixou teu avô me matar. E por causa dele eu vou dar tudo a você. É seu. Irmão, foi isso que Deus fez conosco. Nós não tínhamos direito a nada. Aí através de Jesus ele disse: eu vou te dar salvação, eu vou te dar alegria, eu vou te dar paz, eu vou te dar o céu, eu vou te batizar com o Espírito Santo, porque eu vou dar aquilo que é teu.
Deus. E quando das vezes alguém olha para nós e diz, aquela pessoa ali vai para a igreja, vai para a igreja no domingo, vai para a igreja na terça, vai para a igreja na quinta, vai para a igreja na sexta-feira. Alguém pode dizer, olha, mas não sabe o segredo que está dentro de você. Mas não sabe o segredo que está dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus chama a Ziba e disse, Ziba, irmão, a coisa melhor na vida de um cristão, de qualquer pessoa, mas principalmente de um cristão, ele anda certo. Porque ele consciente, se fizer errado, Deus vai cobrar. Pode passar o tempo que passar, Deus cobra. Deus cobra. E estava assim, toda animada, então ele disse que ele tinha 15 filhos e 27. Aí Davi chegou e disse, tu e Deus serve, Deus não vai trabalhar para ele, você não. A terra é toda dele. É toda dele. É dele. Aleluia. E Mefibosete não pediu terra, não pediu nada. Ele queria só servir. Ele chamou Davi. Ele disse que ele era aquele Davi. Eu sou teu servo. Servo é aquele que está pronto para trabalhar. O servo não diz o que quer, não fala o que quer, não vai para onde quer, porque ele tem um Senhor para obedecer. E a Bíblia essa qualidade da vida de Ziba. A Ziba disse, eu sou teu servo. Tu é meu servo. Agora Ziba, eu vou te mostrar como é que eu faço todas as terras que era de Saul, que era de João e de Saul. Agora é tua, porque tu é o verdadeiro herdeiro. Tu que é o filho de Jonas, herdeiro de Saul. E de hoje em diante essa terra será tua. E Ziba vai trabalhar para ti. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é barganha e nem é violência de Deus, é porque Deus em tudo, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo épocas difíceis, meus amados irmãos. Mas se a gente se entregar, Deus vai trabalhar ao nosso favor. Deus vai mudar a história. Deus vai fazer algo que você vai dizer, não pode ser. Imagina jogar lá na terra outra coisa. Eu fui pescar só por que Lodibar? Lodibar é uma cidade que fica entre 80 a 100 quilômetros de Jerusalém. Todo aquele que tem um problema, um inimigo dos vai morrer. Era levado para dar para alguém que ia lá, não tinha nem perto. E estava lá em Lodibar. Onde é que a gente estava, irmão? No mundo de Lodibar, lá o Senhor nos trouxe para cá para a gente comer pão. E hoje aqui nós vamos comer pão. Nós vamos comer pão e sair daqui fartados, espantados, que comem, louvando e glorificando a Deus. E outra coisa que nós aprendemos é que na casa do Pai tem pão. Aqui tem pão, aqui tem pão, aqui tem pão. Na casa do Pai tem pão. E você está aqui, se alimente hoje, se alimente hoje, se alimente na mesa do seu Pai. Aqui não é a